Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui em TV, a TV de Veja.com, para discutir um assunto que diz respeito a todos os brasileiros, a todos os cidadãos, a todas as indústrias, empresas, a economia em geral. E para a gente entender qual é o tamanho do risco quando se mistura ideologia, quando se mistura a ignorância, quando se mistura a demagogia e quando se mistura a própria burrice. Para discutir tudo isso e muito mais, eu trago aqui nos estúdios de TV já mais uma vez o colunista de Veja, Maílson da Nóbrega, ministro da Fazenda, ele que já comandou aqui. Eu sempre... Tudo bem? Tudo bem, João? Sempre que o senhor vem aqui, eu digo, quando a economia dá um espirro, chama-se Maílson da Nóbrega para falar sobre o assunto. Pois muito bem, a nossa economia parece que está com muito mais do que um espirro, né? É uma coqueluche, é problema no pulmão, é pneumonia, a coisa vai de mal a pior. E no Congresso Nacional, a gente acompanhou essa semana a baita discussão envolvendo aí a tentativa do governo de aprovar pelo menos algumas medidas do ajuste fiscal. E dentro do critério burrice, que eu usei aqui para começar a nossa conversa, a gente viu aí burrice e disfarçatez. A gente viu o discurso do ex-presidente Lula em rede nacional falando contra as terceirizações, quer dizer, no momento em que o Brasil arrasta as pernas na área da economia. Se explica isso, ministro? Olha, Joyce, eu acho que você resumiu muito bem. Isso é uma mistura de, não vou dizer ignorância, chamamos desinformação para ser mais polido, né? Mais, enfim, mais politicamente correto, mas é ignorância mesmo, é ignorância, ideologia, corporativismo, porque a terceirização... E maldade, né, ministro? Porque assim, o ex-presidente Lula dizer que ele é bobinho, cá entre nós, né, gente? Não cola, não. Então ali, isso é maldade com o país, nesse momento. Eu acho que, eu não vou dizer que o presidente Lula é burro. Ele não é burro, ele chegou a presidente da República. Então, eu imagino que ele sabe que a terceirização é boa para todo mundo, para o país, para os trabalhadores, para o bem-estar e assim por diante, né? Mas ele decidiu ter uma recaída populista, então ele quer conquistar uma parte dos trabalhadores, mostrando que ele é o pai dos pobres, ele está defendendo os trabalhadores, e ele não está, tá certo? Ele é um ludista moderno. Você ouviu falar do ludista? Sim, sim. Só para... Acho que quem vê a Veja, quem lê a Veja, quem vê o seu programa sabe disso. Mas só para a gente lembrar, ludista era o sujeito lá da Inglaterra, do século XIX, que não entendeu que a máquina aumentava a produtividade, a riqueza e tudo mais, e começou a desempregar. É aquele movimento que é contra toda a mecanização do trabalho. Exatamente, porque quando as máquinas começaram a surgir, as empresas se mecanizaram e os trabalhadores começaram a ser dispensados. Só que isso gerava produtividade, novas atividades, mais bem-estar, gerava trabalho em outro lugar. Mas o ludista, ele olhava a fábrica e ali sumia o emprego. Ele não entendia a dinâmica que levaria à criação de novos empregos. Qual era a dele? Eu entro na fábrica, destruo as máquinas e o emprego volta. É exatamente o que a CUT está dizendo, tá certo? A CUT está dizendo exatamente isso. O que é surpreendente é que um presidente da República, ex-presidente da República, que deve ter um mínimo de discernimento, diz uma bobagem dessa, que é contra a terceirização, que a terceirização precariza. Não precariza isso, coisa nenhuma, não está em canto nenhum, Joyce. Pelo contrário, se você regulariza ou regulamenta a terceirização, você protege o trabalhador. E se a empresa brasileira não puder terceirizar, ela vai ficar para trás. Porque essa é uma evolução natural do modo de produzir do sistema capitalista, a menos que a gente queira voltar ao comunismo. Como não é possível mais voltar ao comunismo, nós temos que entender o sistema capitalista, como ele funciona. Não é? Então, a gente está entre a cruz e a espada, né, ministro? Eu estou dando um exemplo que as pessoas conhecem, mas vale a pena repetir, que é a Apple. A Apple não produz uma peça do iPhone. Ela tem o projeto, a tecnologia e faz o marketing. E ela terceiriza tudo. Um pedaço é feito na Alemanha, outro pedaço é feito no Japão, outro pedaço é feito em Taiwan. E tudo é montado na China. Se a Apple fosse produzir ela tudo, se a Apple tivesse no Brasil, ela não existiria. Quebrava? Quebrava, porque ela não poderia terceirizar a atividade fim. E como ela está nos Estados Unidos, que é uma sociedade mais bem informada e sem essas burrices daqui, tá certo? O iPhone custa metade
do que deveria custar numa produção verticalizada. Então, mais pessoas podem comprar o iPhone, isso gera mais emprego, isso gera mais bem-estar. Não, aqui a gente está querendo deter a marcha da história, essa que é a verdade. E, novamente, um ex-presidente da República dizer as bobagens que o Lula falou sobre terceirização é muito triste e preocupante. É como a minha avó dizia, ideia de jirico. É uma ideia de jirico isso, é verdade. Mas o que é mais surpreendente é que a presidente Dilma aderiu a essa bobagem e ela falou que é contra a atividade fim. Que o juiz... Que é inclusive o discurso lá do Renan Calheiros, o presidente do Congresso Nacional, e que a gente sabe que não é exatamente por defender as questões trabalhistas que Renan Calheiros entrou nessa briga. Isso é uma queda de braço entre ele e a turma do Planalto. E aí, quem pode dançar no meio dessa queda de braço é o Brasil. O Joyce, como eu expliquei no meu artigo dessa semana para a Veja, a terceirização era a característica do início do processo de industrialização. Começou terceirizado. Você tinha um empresário, ele comprava matéria-prima e contratava nas fazendas as famílias para produzir uma parte da camisa, uma parte do sapato. Ele juntava tudo isso, montava e vendia. A fábrica, como a gente conhece hoje, surgiu só em 1769. Não é? Então, aí você foi avançando em modos de produzir, até que na Segunda Guerra Mundial começou o processo de terceirização. O processo de terceirização tem 80 anos nos Estados Unidos. E isso fez os Estados Unidos mais ricos. Aqui não. A regulamentação da terceirização protege o trabalhador. Porque a empresa que terceiriza vai ter responsabilidades para verificar se o seu terceirizado está cumprindo a lei, se ela está preservando os direitos e assim por diante. Então, se os novos ludistas, como Lula, a CUT e a presidente Dilma, deterem esse processo, o país vai ficando para trás, porque a empresa brasileira vai ser menos eficiente. Não é? É claro... E aí a gente vai ter tudo mais caro aqui do que em outros lugares do mundo, vai ter desemprego, vai ter... Quer dizer... Não, e usando dados desonestos. A CUT está dizendo que na terceirização o salário cai 25%. É verdade, mas sabe por quê? Porque a terceirização começa com limpeza, segurança. Então, quem trabalha numa empresa fazendo limpeza ganha menos do que um engenheiro. Claro. Tá certo? Então, isso é uma mentira. É porque é natural que seja assim, entende? Claro, do ponto de vista da pessoa, por exemplo, segurança de banco. Ele gostaria de ser o funcionário do banco. Mas se o banco tiver um serviço de segurança, o banco vai ficar menos eficiente, porque o banco não sabe gerir segurança. O banco sabe gerir dinheiro e emprestar dinheiro. Quem sabe gerir segurança é a empresa especializada. O que é que o banco faz? Contrata. Não é? Então, o segurança, que antes era funcionário do banco, agora é funcionário de uma empresa especializada. Mas ele não precarizou nada. Tá certo? Apenas você pode dizer, não, o prestígio de dizer que é funcionário do banco é diferente de ser funcionário de uma empresa de terceirização. Mas isso não torna o trabalhador menos protegido, isso não altera o seu salário, enfim, realmente é uma coisa triste. E mais uma coisa, que é preciso repetir, só no Brasil essa discussão existe, só no Brasil, em canto nenhum do mundo mais. Nenhum país relevante discute terceirização, porque as pessoas percebem que a terceirização é um processo natural. Né? E você tem exemplos dramáticos aqui no Brasil. Pega o caso de um médio produtor. Um médio produtor que produz soja, por exemplo, ou milho, ele não tem como comprar uma colheitadeira. Tem que terceirizar. Que custa R$1 milhão. Ou ele quebra ou ele terceiriza. Exatamente. Então, o que é que ele faz? Ele contrata a colheita. Aí vai um fiscal do trabalho, o senhor está terceirizando uma atividade fim. Então, o agricultor fica entre quebrar, para se comprar uma máquina, ou pagar multa, ou ficar na incerteza do que vai acontecer com ele. É uma gigantesca estupidez tudo isso, não é? Num país que já deu passos na educação, nas instituições, na democracia. Fazer uma discussão que já seria velha há 80 anos atrás, realmente é assustador. Bom, o que a gente vê nesse momento é que a corda está no pescoço do brasileiro, e está no pescoço do brasileiro porque foi colocada aí pela gestão petista, ou as gestões petistas. Começou lá atrás com Lula, depois Lula de novo, depois veio Dilma, agora Dilma de novo. Dilma aqui na campanha mentiu
e mentiu descaradamente, dizendo que estava tudo bem, obrigada, e que isso ia ter coisa boa para o Brasil, não ia ter nenhum tipo de arroxo. O que a gente está vendo é exatamente o contrário do que disse a presidente da República. O Planalto, no começo dessa discussão, até meio que defendia as questões da terceirização, mas por uma questão demagógica, justamente porque tanto a imagem da presidente quanto a imagem do próprio PT estão desgastados, resolveu voltar atrás. Por quê? Porque é populista, porque é aquele discurso falacioso, porque é querer dizer, olha, nós somos os pais dos pobres, se somos os pais dos pobres, a gente tem que fazer com que o empregado tenha uma estabilidade. O senhor falou muito na questão de ignorância, má-fé, incompetência. O Brasil suporta, ministro, passar por esse processo que está passar pelas dificuldades econômicas que está passando e ainda não conseguir aprovar o projeto das terceirizações e as questões do ajuste fiscal? O que a gente vê aí é um cenário muito nebuloso pela frente, caso esse pacote e as terceirizações não passem no Congresso? Olha, eu acho que não é um caso de o país entrar em colapso, porque felizmente nos últimos 30 anos nós construímos instituições que inibem a continuidade de governos populistas e incompetentes. Não é? Essas instituições têm a democracia que está consolidada, o judiciário é independente, a imprensa é livre, não é? Independente, você tem os mercados funcionando, o Brasil tem um sistema financeiro muito sofisticado, o país já é um país mais aberto, não é? A participação das empresas em mercados de capitais de países avançados, e tudo isso forma um conjunto de mecanismos que impõem detecção de erros e reversão dos erros. Eu acho que tudo isso, se a terceirização não passar, se o ajuste não passar, isso vai significar que o Brasil vai continuar medíocre ou mais medíocre do que está sendo. Não é? Mas não é o sentido de que a gente caminha para uma situação venezuelana, não é a hora de ir para Miami, tá certo? Eu acho que as oportunidades estão aqui, mas o Brasil pagará um preço elevado por toda essa... Certamente perde o grau de investimento, né, ministro? Perde. Porque as agências meio que confiaram no ministro Joaquim Levy. Tipo, a gente vai dar uma chancezinha ali para ele, para ver se ele consegue passar isso no Congresso. Mas a impressão que eu fico, vou exagerar aqui, é que o Brasil está vivendo uma crise de asnice, entendeu? A asnice é uma coisa asnática, essa coisa da terceirização, e no meio do ajuste fiscal... Como se diz no Piauí, jumentice. Jumentice. Jumentice, não é? Puseram lá nessa medida lá do ajuste fiscal o fim do fator previdenciário. Isso é inacreditável que as pessoas... Eu não acredito que essas pessoas que estão querendo o fim do fator previdenciário estejam fazendo isso porque só são ignorantes, eles são de má fé, porque não precisa muita explicação para entender. O seguinte, quando foi estabelecido o sistema de previdência social do Brasil, a expectativa de vida era uma, hoje é outra. Então, quem se aposenta hoje no Brasil vive o dobro ou mais pós-aposentadoria do que vivia. Pronto, só que matemática, né? Só que a contribuição é a mesma. O dinheiro não vai dar. Claro. Então, no mundo inteiro esse é um problema, com o aumento da expectativa de vida após a aposentadoria. Então tem duas saídas para isso. Ou aumenta a contribuição, ou aumenta o período de trabalho, né? O prazo da aposentadoria é estendido. Os suecos encontraram uma solução genial, porque como essas medidas são difíceis de aprovar, porque mobiliza a esquerda contra as associações de empresários, de aposentados, o que os suecos fizeram? Criaram um fator previdenciário. Então é o seguinte, olha, você está vivendo 30% a mais do que vivia depois da aposentadoria. Então vamos fazer um cálculo aqui, pegamos o que você contribuiu, ou o período em que você tinha direito de se aposentar, e vai receber proporcionalmente. Tá certo? Qual é a vantagem do fator previdenciário? É que ele não precisa mais de reforma. Ele ajusta naturalmente à medida que a expectativa de vida vai aumentando. E, na verdade, é um processo muito democrático, porque é uma opção que se dá ao trabalhador. Você tem a opção de se aposentar agora ganhando 70%, 80% que você pensava que deveria ganhar antes, ou você vai trabalhar mais tempo para ter aposentadoria integral, ou pelo menos no nível que você queria. E cá entre nós, né, ministro? Hoje uma pessoa com 60, 65, 70 anos está produzindo, que é uma beleza.
E você introduz isso no... Inclusive intelectualmente, né? Está no ápice da produção intelectual. Isso. E tem mais outra coisa, Joyce. No Brasil tem uma ideia de que a aposentadoria não é função da contribuição, mas do tempo do trabalho. Ah, fulano trabalhou tanto, tem uma aposentadoria ridícula, só que você contribuiu ridiculamente, entendeu? Como a aposentadoria é função da sua contribuição, em tese, não é? Não é um direito assim que você adquire porque nasceu e porque trabalhou, né? Se você quer ter uma aposentadoria mais... Tem que contribuir mais, não tem lanchinho de graça. Exatamente. Então você vai para um fundo de pensão, você renuncia a certos prazeres da vida porque você quer ter uma aposentadoria mais robusta, né? Não, isso tudo, as pessoas estão achando que tudo isso é coisa de neoliberal. Que o as pessoas governo ajuda nisso, né, ministro? Porque é bem o discurso da turma do PT, gente. Ao Não. invés de educar e dizer, gente, não é assim que funciona, cobertura é curta, não tem de onde pagar, vamos terceirizar logo esse negócio, vamos aprovar a atividade fim, a terceirização para atividade fim, vamos mexer na questão do fator previdenciário. Tá feia a coisa, não tem dinheiro. Vai a turma do PT e fica fazendo esse discurso ridículo, enganando a população e criando mais ignorância do que a gente já tem. Então, como o PT defendeu durante todo o tempo o fim do fator previdenciário, né, e o Lula teve que vetar uma medida do Congresso nesse sentido, né, o PT ficou meio desconfortável com isso. Então, o ministro da Previdência Social sacou uma ideia aparentemente genial, e não é. É a regra 85-95. Então, você tem uma regra lá que você pode se aposentar aos 85, aos 95, enfim. O certo é o fator previdenciário. O fator previdenciário não é contra ninguém, é apenas uma coisa racional. E se essas coisas desaparecerem, você vai... Claro, os deputados vão cantar o hino nacional, como sempre acontece, né? Claro. E nossos filhos e netos vão pagar o preço, porque a Previdência Social vai ficar inviável. Não vai ter. Vai ficar inviável. Eu já não tenho lá muita expectativa que eu vou conseguir me aposentar nesse modelo, viu, ministro? Já estou resolvendo minha coisa na iniciativa privada, meu planinho de previdência privada, porque, sinceramente, do jeito que a coisa tá, dificilmente na matemática básica eu imagino que a coisa vai durar mais 30, 40 anos, se a coisa continuar assim. Ou se mexe de um jeito para chacoalhar o sistema como está, ou dificilmente. A conta já não fecha hoje. Imagina daqui 3, 4 décadas. Não, e mais, o Brasil tem um gasto previdenciário de país rico, de país muito mais velho do que a gente. Né? A China tem um gasto previdenciário que é um quinto do gasto previdenciário brasileiro proporcionalmente, tá certo? Então, essa conta não fecha. Alguém tem que um dia ter a capacidade de convencer a sociedade brasileira de que não tem como continuar assim. Mas o aposentado brasileiro ganha mais de 70% em média do seu salário na ativa. A média mundial é 40%. Então nós já temos um tratamento muito generoso. É o caso das pensões, as pensões por morte. O Brasil é o país mais generoso nessa questão, por isso que eles estão mudando, né? Quer dizer, tentando, né, ministro? Porque a coisa não está lá muito fácil. Você veja, tudo isso vai gerando uma desinformação complicadíssima. O governo Fernando Henrique e os governos do PT decidiram aumentar o salário mínimo a um ritmo superior da inflação. Então, o salário mínimo de hoje, em relação ao de 20 anos atrás, é mais do dobro, certo? Aí o que faz hoje o aposentado? Quando ele se aposentou há 20 anos atrás, ele se aposentou com 5 salários mínimos. Agora ele diz, agora só estou 2,5. Então fui prejudicado. Não foi, você está ganhando tanto quanto ganhava. Só que o salário mínimo mudou, você não pode ter isso como base. Esse é um fator adicional para os centrais sindicais e uma esquerda atrasada e burra querer que a regra do salário mínimo se aplique também às aposentadorias. Aí nós vamos ter um gasto previdenciário maior do mundo. A gente já gasta 13% do PIB com previdência. Vamos gastar 20%. Aí quebrou. Né? Então, as pessoas não estão querendo fazer conta. Não acredito que seja só burrice ou ignorância. É má fé também. Bom, conversando aqui com o ministro Maílson da Nóbrega, colunista de Veja, a gente está conversando sobre as questões aí do ajuste fiscal. O Joaquim Levy está suando para conseguir
aprovar aí algumas medidas no Congresso Nacional. O PT tentou fazer o discurso do bom moço, né? Quer dizer, o Planalto mandou lá para o Congresso Nacional as medidas do ajuste, aí veio o ex-presidente Lula, como eu disse no começo dessa entrevista, e falou, é um absurdo, terceirização, onde já se viu, o Brasil vai andar para trás, que absurdo é esse? E aí o PMDB, que não é bobo nem nada, falou o seguinte, petezada, então vocês que pariram Mateus, vocês que embalem, e jogou no colo do PT aí as medidas do ajuste fiscal. Claro que a turma do PMDB sabe fazer conta. Renan Calheiros sabe fazer conta, Eduardo Cunha sabe fazer conta e sabem os dois que é preciso fazer com que o ajuste passe, as medidas passem no Congresso Nacional. Mas o PMDB também não quer mais ser mulher de malandro. E por isso mesmo disse o seguinte, vocês que assumam a paternidade deste filho ingrato à população, porque as medidas são impopulares justamente porque o PT criou essa cultura. É porque se fosse uma coisa mais honesta, né, ministro, as pessoas iam entender. As medidas não seriam tão impopulares. Por quê? Porque se lá na eleição mesmo o presidente tivesse chegado e dito, olha, companheiros e companheiras, a gente está com um problema aqui, tem que pagar a conta, não tem dinheiro, então vamos refazer aqui, que senão o Brasil quebra. A honestidade não aconteceu e agora o PT não quis assumir as medidas impopulares, mas o PMDB obrigou a assumir. O PMDB está fazendo um papel aí dentro desse processo bastante importante, né, ministro? Claro que é um jogo de poder, mas o PMDB tem se mostrado agora, né, na própria quarta-feira, o PMDB já voltou atrás, diz que apoia de novo as medidas do ajuste, uma vez que o PT acabou fechando questão para votar a favor, pelo menos, aí, das questões envolvendo o seguro-desemprego. Olha, o PT, a gente sabe, é o partido mais profissional em termos de poder do país, não é? O PMDB sabe exercer o poder. Não é à toa que ele está no poder há mais de 20 anos. Não é? Ele sempre está ao lado do poder. E o PT, o PMDB reagiu nessa questão politicamente de forma muito razoável. Tá certo? Ou seja... Que é muito bonito para o PT, né? O PT propõe, é só o PMDB que paga a conta do desgaste? Porque o PMDB fechou, a maioria apoiou o projeto de regulamentação da terceirização, que é uma coisa também impopular diante do que a CUT está fazendo aí nas ruas. Né? E aí ele olha assim, escuta, eu estou assumindo, não é, o desgaste de lutar por algo que eu considero racional, não é? Algo que é melhor para o país. Vocês agora ficam de bonzinho? Não. Então, tudo bem. Vocês assumam, como você falou, vocês assumam e eu vou andar por aí. Se não assumir a paternidade, o problema é de vocês. Só volto a apoiar, só sou padrinho dessa criança se o pai aparecer. Mais ou menos assim, né? Ou seja, o PMDB não tem nenhum bobo, né? Entendeu? Então, eu acho que no fim vai terminar saindo o ajuste, porque se não sair, é um desastre para o país. Não é? Porque, como você falou, as agências de classificação do risco dificilmente manterão o grau de investimento. E perder o grau tem um efeito negativo na proporção muito maior do que o efeito positivo que teve quando a gente conseguiu o grau de investimento. Exatamente, não é, ministro? Porque o grau de investimento gerou reações de investidores. Agora esse país é sério, nós vamos investir aí. A reversão é muito pior. Não é? E mais, o Brasil, como grau de investimento, o governo e as empresas frequentam o mercado de capitais de 15 trilhões de dólares e de custo mais baixo. Se ele perder essa condição, essa classificação, ele vai para os confins do inferno, digamos assim. Ele vai para o mercado mais estreito, mais caro e mais difícil. E é sempre bom lembrar que o Brasil precisa, este ano, captar no exterior, em papéis de renda fixa e variável, entre 20 e 30 bilhões de dólares. Né? Se perder o grau de investimento, vai ficar difícil captar e, pior do que isso, vai ficar mais caro, porque nós vamos frequentar um mercado que tem um tamanho de 1 trilhão a 1,5 trilhão de dólares. Vamos ficar parecendo com a Venezuela, com a Argentina. Não é? Claro que não haverá uma fuga de capitais daqui, mas vai ficar muito mais difícil para o país financiar o seu déficit em conta corrente, que é bom lembrar, cresceu gigantescamente por conta dos erros da política econômica do segundo mandato do Lula e de todo o primeiro mandato da presidente Dilma. Nós temos um déficit em conta corrente, que pode, no balanço de pagamentos,
que pode chegar a 80, 90 bilhões de dólares, e nós tínhamos superávit por volta de 2006, não é? Competência do PT, hein? É a tal da jumentice. Você sabe que tem outra palavra, tem eguagem também, né? A gente o ministro falou que, olha, é uma asnice, né, que o Brasil vive nesse momento, e eu lembrei aqui ao ministro algumas das palavras usadas lá na região nordeste do país, em especial no Piauí, a questão da jumentice e da eguagem. É mais ou menos o que o PT tenta fazer aí com esse discursinho furado, né? E quem vai pagar essa conta? A gente é sempre você. Não tem lanchinho de graça. Então, o país está pagando a conta, a gente vê aí a gente entrando num processo recessivo. Aliás, em meio a tudo isso, ministro, para a gente fechar essa questão do ajuste fiscal e das terceirizações, as terceirizações importantíssimas têm que sair. Se não sair, a gente vai pagar aí, tomar um remédio amargo demais, e quando o remédio é muito amargo em dose excessiva, o paciente pode morrer. Eu tenho medo disso, né? Tem as questões do fator previdenciário, e dentro desse pacotão, o que mais o senhor considera prioritário e urgente para que seja aprovado? As questões do seguro-desemprego, abono salarial, o que mais é preciso que caminhe a passos largos, ministro? Olha, eu acho que nada mais além do que o ministro propôs, não é? Eu acho que... Mas também nada menos também, nada né? menos, não pode puxar. Porque, na verdade, como se sabe, em democracias, o Poder Executivo não consegue tudo que propõe. Né? Ninguém hoje no sistema financeiro, nas consultorias, entre os analistas, está esperando que o ministro Levi cumpra uma meta de 1,2% do PIB. Se ele chegar a 0,8%, está ótimo. Vão soltar fogos, né? Saiu de 0,6% de déficit. Não é? Agora, só para explicar, ministro, é aquela história de fazer economia para pagar os juros da dívida pública. Isso. Né, o superávit. Porque a gente viu aí que o governo... primário, né? O primário. Porque o governo não só não pagou as contas, como gastou demais, não conseguiu dinheiro para pagar os juros da dívida pública. Quer dizer, a gente entrou aí num déficit e não num superávit. E o ministro propôs fazer o superávit, assim, rapidinho, a toque de caixa. A meta, do jeito que o Brasil está, não é lá uma meta fácil de ser alcançada, mas se tiver um tequinho assim, como disse o ministro, já tem rojão na economia, né? Agora, eu acho que isso não é suficiente para fazer o país voltar a crescer. Porque a queda do dinamismo brasileiro, que a gente saiu do crescer 7% no último ano do Lula, digamos 4% seria um normal dentro das condições do Brasil, para crescer 1%. E esse ano, menos 1,4%, que é a nossa projeção lá na Tendências. E a principal causa dessa perda de dinamismo é a redução drástica da produtividade. E como a gente sabe, a produtividade é o principal elemento que proporciona a expansão da economia. E para ganhar produtividade de novo, a gente precisa melhorar o sistema tributário, nós precisamos modernizar essa arcaica legislação trabalhista. O governo tem uma grande chance, ainda no governo Dilma, através da expansão da infraestrutura, porque está tudo aí para fazer, não é? Mas isso pressupõe que a presidente Dilma vai abandonar as ideias dela, né? Porque a presidente Dilma se convenceu de que é preciso fazer a privatização da infraestrutura de transportes. Só que ela, como ela tem que dar uma resposta ao seu partido, não é? Ela diz o seguinte, olha, mais ou menos o recado é o seguinte, eu convido vocês para investir na infraestrutura com uma condição, vocês só vão ganhar o que eu disser. Mas claro que o empresário então, vai aceitar isso rapidinho, né? Imagina, claro, né, ministro? São os patriotas. Né? São os patriotas. Então você veja, o que é que eles fizeram? Eles fixaram duas variáveis que não se combinam. Você não pode fixar ao mesmo tempo o preço e a taxa de lucro. Ou você precisa fixar uma ou outra, não é? Pois bem, o governo diz assim, olha, a tarifa vai ser tanto e eu vou te dizer quanto você vai ganhar. Não é? Eles têm que mudar isso. E como é que fazia? Se o empresário tiver agilidade, conseguir fazer mais por menos, é problema do empresário, não pode ganhar mais não. Não, como é que eles faziam? Chegaram, olha, isso é inviável. Vai por aí que a gente te dá um subsídio no BNDES que equilibra. Agora, não tem isso mais. Entendeu? Não tem mais dinheiro no BNDES, porque aquele caminhão de dinheiro que se põe no BNDES, de maneira brutalmente exagerada, né? Acabou também. Então, ou eles mudam o marco regulatório para dizer o seguinte, você vai ganhar essa concorrência quem oferecer mais. A taxa de lucro depende da tua eficiência, depende da concorrência, depende de uma série de coisas. Aí eu acho que tem um potencial enorme
de melhoria da produtividade. O país não vai voltar a crescer 4%, 5%, mas também não vai ser essa mediocridade de 1% que vai ser a característica do segundo mandato da presidente Dilma. A gente, olhando num cenário mediano, né? Porque o melhor dos cenários a gente já sabe o que é, mas o melhor dos cenários seria possível se o governo do PT não estivesse no governo, né? Se o PT estivesse bem longe do governo. Mas olhando nesse cenário que a gente tem hoje, dá para fazer uma estimativa de quando o Brasil vai voltar a crescer, ministro? Olha, voltar a crescer vai, não é? Provavelmente já no próximo ano o país pode crescer 1%, talvez surpreenda, cresça um pouco mais. Mas o Brasil precisa crescer, Joyce, a um ritmo superior ao dos países ricos. Senão a gente não emparelha com eles. Nós estamos crescendo abaixo deles. Né? Até a Europa vai crescer mais do que o Brasil, com toda a crise que eles têm lá. Eu acho que antes de fazer reformas, como a que a gente falou aqui, que todo mundo fala todo dia, mudar a arcaica legislação trabalhista, é bom sempre repetir isso, né? A justiça trabalhista tem a cabeça nos anos 30 paternalista para um país do século XXI. Né? Isso tem que mudar. Você tem que simplificar o sistema tributário, você tem que dar uma saída para a Previdência Social e não o retrocesso que eles estão querendo de acabar o fator previdenciário. Sem essas reformas, o Brasil vai continuar patinando, não é? Não é nenhum desastre, novamente, deixa eu me repetir aqui, não vamos ser a Venezuela, que vai ter uma queda do PIB esse ano entre 7% e 10%, né? Mas também não é nada brilhante. Não é? Não há nenhuma razão, dadas as condições que o Brasil tem de recursos naturais, a qualidade do seu empresariado, as oportunidades que tem aqui, nada indica que a gente não possa crescer mais do que os Estados Unidos têm que crescer. Não é justificável o Brasil crescer a um ritmo inferior ao dos Estados Unidos. Mas eu não tenho nenhuma esperança de que nós vamos ver esse crescimento acelerando no atual governo. A presidente Dilma vai garantir o terceiro pior desempenho de um presidente em termos de economia desde a proclamação da República. Os outros dois foram Floriano Peixoto, em cujo mandato o PIB caiu 7% ao ano. O segundo é o presidente Collor, em cujo mandato o PIB caiu 1,3%. Pelo menos na presidente Dilma vai ser uma coisa medíocre, mas não negativo, né? E o terceiro lugar dela está garantido. Agora, para a gente fechar, eu queria fazer o recorte aqui, né, desse momento da economia brasileira com um ícone, né, das lambanças do PT e da roubalheira, do sangramento do que é público, que é a questão da Petrobras. Ministro, com tudo que o senhor está acompanhando, a Petrobras tem jeito? Ou é só privatizando? Não. Claro privatizar que é bom, né, ministro? A privatização seria o melhor para o país, para a Petrobras, para o funcionário da Petrobras. Mas eu acho que isso é ilusão. A sociedade brasileira não se convenceu ainda de que o melhor é a privatização. E, portanto, não adianta. Não é? Eu tenho um plano B. Plano B para a Petrobras, que seria o seguinte: profissionalizar. Então, não é mais partido político que indica um diretor. É um processo competitivo, meritocrático, como é nos países de tradição anglo-saxônica. Né? Então, a empresa estatal americana, e tem empresa estatal nos Estados Unidos, né? na área ferroviária, na área de serviços públicos. Né? Outro dia eu escrevi um artigo para a Veja, mostrando, por exemplo, a empresa de serviço público de Seattle, né, precisou de um diretor de saneamento. Sabe como ela fez? Anunciou no LinkedIn. Isso é de maneira competitiva. Sensacional, então, você tem que ter mecanismos de governança que estabeleçam a meritocracia. Se esse processo existisse na Petrobras, esse escândalo, a corrupção, não teria vingado sistemicamente como vingou na Petrobras. A privatização é uma coisa para o futuro, convencer a sociedade, as pessoas terem mais informação. Porque eu tive um dia desses com um amigo meu, jornalista, mas eu vi que você anda dizendo aí que é melhor para a Petrobras a privatização. Imagina, você está completamente equivocado. A Petrobras é um símbolo do país. Eu digo, mas é um símbolo muito caro, né? Muito caro. Muito caro. Então, e hoje é o símbolo da corrupção. Exatamente. Né? Porque então, o que o PT fez ali, a gente está vendo nas páginas policiais, né, gente? O custo do Brasil, que o Brasil está enfrentando, os efeitos, né, dramáticos para a Petrobras
dos erros de gestão, de estratégia. Essa história do pré-sal, o Brasil saiu da Noruega para a África. O Brasil adotava o modelo de concessão da Noruega e nós adotamos o modelo de concessão da África. Ou seja, saímos da concessão para a partilha. E mais uma coisa megalomaníaca, a Petrobras vai ser operadora única e tem que participar de 30%. Está aí, a Petrobras está endividada, não pode participar dos leilões do pré-sal, eles vão ter que adiar os leilões do pré-sal até que ache uma saída, inclusive para não perder muita face, para dizer o seguinte, agora não é mais 30%, não é? Não precisa participar da gestão de todos os poços. Mas eu diria, o governo do PT não tem paralelo na história de desastre semelhante numa empresa da importância da Petrobras. É uma sucessão de desastres. Não é só a corrupção, é a gestão, é o modelo, é a estratégia, é tudo mais. É um desastre em série, né? Agora, respondendo a sua pergunta, eu acabei divagando aqui, eu acho que a Petrobras tem um patrimônio que é a sua sustentação. A Petrobras tem um corpo de pessoal altamente qualificado, campeões de eficiência, eles que descobriram o pré-sal, eles que viraram o modelo para o mundo de exploração de petróleo em águas profundas. Esse pessoal está lá, entendeu? É uma questão de você restabelecer a mística, não é? O vigor, o entusiasmo, né? Porque está todo mundo, vamos dizer, a moral deve estar muito baixa na Petrobras certeza, hoje, né? Com certeza. Eu acredito... As pessoas têm até vergonha, imagino, né? Dizer, olha, trabalho lá, melhor esconder, né, gente? Porque... Eu acredito firmemente que uma revolução na gestão da Petrobras, que pode acontecer no próximo governo, porque tudo indica que o ciclo do PT no governo está chegando ao fim, né? Você não pode prever resultados no sistema democrático, mas a maior probabilidade é que haja uma mudança de governo em 2018. E aí surgirá a oportunidade de uma revisão de tudo isso, seja do modelo de concessão, seja dessa coisa estúpida desculpa se eu estou usando essa palavra muito forte. Pode usar, ministro. Eu comecei falando burrice logo no começo. Do conteúdo nacional. Isso já era velho no governo Geisel, entendeu? Quer dizer... Você tem que ter a competição. Nós temos, eu vi um dia desse, o ex-presidente da Petrobras, nós criamos 5 estaleiros, é verdade. Só que o navio custa o dobro, entendeu? Então a Petrobras, além de tudo, ela paga pelos seus equipamentos, bens de capital, o dobro do que ela devia pagar. Isso é custo para a empresa, diminui essa eficiência. Ou seja, a Petrobras tem que passar por uma revolução que significará não só deixar para trás esses equívocos do período do PT, mas estabelecer um mecanismo de governança, inclusive para a escolha meritocrática de seus dirigentes, que evita a repetição da incompetência, má gestão e corrupção sistêmica que graçou na Petrobras. Para a gente fechar, ministro, eu quero já o título do documentário idealizado pelo senhor, né? O Brasil deu certo? E agora, ministro? Eu acho que deu, não é? Depende do que você diga o que é que deu certo. O Brasil deu certo porque ele criou instituições, não é, que minimizam ou evitam a continuidade de maus governos. Eu não tenho dúvida que esses governos do PT estão chegando ao fim. Né? A dúvida, eu acho, por isso que eu pus um agora, agora, né? É se nós vamos ficar ricos, se o Brasil vai ser um país rico. Essa é a grande dúvida, mas a gente não retrocede mais à condição de um país instável politicamente, com ditadura, hiperinflação. Esse passo a gente já deu. Segundo um economista e historiador americano, Douglas North, existem 25 países ricos só. E país rico é aquele que tem renda per capita alta, bem distribuída, instituições e educação de qualidade. E tem 15 países, no meu cálculo, que estão batendo na porta desse clube querendo entrar. Ora, mas para você entrar nesse clube, você tem que ter uma série de qualificações, não é? Você tem que ter boa educação, boas instituições, não é? Tem que ter eliminar um pouco da cultura, pelo menos um pouco da cultura antiliberal, anticapitalista que ainda tem no Brasil. Mas se você considerar o conjunto de condições que nós temos, e deixe-me repetir aqui, recursos naturais, o Brasil tem um agronegócio super competitivo, campeão, não é, de produtividade, de eficiência. O Brasil tem uma indústria ainda diversificada, com campeões como a Embraer, não é?
O Brasil fez uma revolução agrícola. O Cerrado responde hoje por 70% da produção de grãos do Brasil. Quando eu me mudei para Brasília em 1970, eu me lembrava do Cerrado que de árvore torta, né? Que é terra sem futuro. Agora não. Depois do plantio direto, da pesquisa de sementes mais adaptadas à região. Então, o Brasil tem um conjunto de condições que permitiriam que ele almejasse a um pódio mais alto do que ele conseguiu até agora, se a gente for capaz de resolver questões básicas. Eu, por exemplo, acho que tem 3 questões que se a gente não resolver, aí a gente vai ser um país mais ou menos como a gente é hoje. Tem oportunidade, dá para ganhar dinheiro, para viver bem, mas não fica relevante, nem fica rico. Não é? Que são, a educação de qualidade. E educação de qualidade não significa gastar menos, como as corporações estão falando. Não é gastando 10% do PIB que a gente vai ter educação de qualidade. Não é botando dinheiro do pré-sal na educação que a gente vai ter educação de qualidade. Você tem que fazer uma revolução na gestão, nas estratégias. Né? Segundo, o sistema tributário. Nós temos que achar uma maneira de evitar que esse sistema continue sendo garroteando, né, a economia brasileira. E terceiro, a Previdência. E, junto com a Previdência, o Judiciário Trabalhista. O Brasil tem uma legislação trabalhista arcaica que tolhe, né, gera incertezas. Né? É raro a empresa hoje que não gasta milhões com advogados, com peritos, tem que comparecer. É uma legislação que estimula o conflito. O Brasil tem 3 milhões de causas trabalhistas por ano. O Japão tem 1.000. Imagina. Entendeu? Isso tudo a gente tem que olhar e resolver. Se a gente não resolver essas 3 coisas, não será nenhum desastre, mas nós não vamos ser relevantes. Muito bem. Maílson da Nóbrega, ministro colunista de Veja, ele que comandou já esta área que assina o cheque aqui no Brasil, sócio, aliás, fundador, diretor, consultor da Tendências Consultoria, e hoje conversando com a gente aqui sobre essas questões do Brasil. A gente começou lá nas terceirizações, terminamos aqui em quais os pontos que o Brasil tem que mexer para dar jeito aí nesse país e fazer com que o nosso Brasil ande. Como disse o ministro, a gente está aí já num ciclo final do PT, graças ao bom Deus, né? Já passou há muito tempo, já devia estar longe, então se não tiver renúncia nem impeachment, tem mais 3 anos e uns quebradinhos para a gente se livrar aí dessa gente e ver o Brasil, quem sabe, aí caminhar a passos mais largos, ministro. Muito obrigada pela conversa mais uma vez e até a próxima. Aliás, eu quero que o senhor volte mais, viu? O senhor está muito sumido. Foi um prazer. Obrigado pelo convite. Obrigada. Aqui em TV, já TV de Veja.com, você já sabe, a programação não para, então já a gente se vê. E não se esqueça, amanhã é dia de O Belo e a Fera aqui comigo, Marcelo Madureira, conversando comigo sobre os fatos da semana. E claro, com um pouquinho de bom humor, né? Porque ninguém é de ferro. Tchau.